Vamos falar de Supremo. Claro, saída de Dias Toffoli ontem, no curso do programa nós falamos da possibilidade de se votar a suspeição dele ou não. A suspeição dele não foi votada. Deixa eu subir esse microfone que ficou bem no cor do meu peito, ficou parecendo... A suspeição dele não foi votada. Você viu que eu tô carnavalesco hoje, né, vai bem? Tô vendo, gostei, animado. Não, eu vou sair também, depois, eu vou pro bloquinho. Terminando aqui é bloquinho. A gente combina. Bloquinho noturno. A suspeição dele não chegou a ser votada, mas, claro, o tema foi debatido e os ministros se manifestaram a 8 dos 10, incluindo ele próprio, dizendo que não se sentia suspeito. Então, vai lá. Tirando ele, 7 ministros se manifestaram claramente contra a suspeição dele. Né? Mas, ainda assim, Carmen Lúcia foi amplamente favorável, curiosamente dizendo, não li o relatório da PF, mas sou favorável. Né? O Fachin, que já estava conduzindo a coisa, era favorável, a gente já sabia. Né? E pronto, ele não é mais o relator. Nós vamos dar circunstâncias aqui, até porque o Poder 360, o site Poder 360, trouxe bastidores e falas dos ministros na sessão, que foi feita numa sessão fechada, né? Sem transmissão. Na verdade, houve 2 reuniões, uma primeira com 5 ministros, depois com todos eles, 2 à distância, mas todos participando, e há a fala dos ministros. Né? E, por sorteio, a questão foi para o ministro André Mendonça. Então, Toffoli abrindo mão, por sorteio, vai para André Mendonça. Agora, aconteceu uma coisa complicada aí. Bem complicada. Alguém gravou a reunião. E, infelizmente, as suspeitas recaem sobre o próprio Dias Toffoli. Porque os trechos divulgados, ninguém sabe o conjunto, tudo que saiu lá, mas os trechos divulgados são favoráveis, amplamente favoráveis ao ministro Dias Toffoli e críticos, muitos deles, muitos ministros, críticos à condução que deu a PF à questão. E aí, o que se tem colocado é quem poderia ter gravado e divulgado e estão achando que pode ter sido o próprio Dias Toffoli. E aí eu lhes digo o seguinte, o que está sendo alguns ali estão definindo como uma molecagem. Ou seja, quem quer que tenha gravado, o Toffoli disse que não foi ele. O problema é que também não está aparecendo nenhuma hipótese razoável de como é que isso aconteceu. Porque vocês vão ver, sim, o que se divulgou é amplamente favorável a ele. Os ministros eram contrários por 8-2, incluindo os 2 indicados pelo Jair Bolsonaro, contrários à declaração de suspeição. Depois eu vou explicar esse contexto para vocês direitinho, porque hoje, como tem muita gente ocupada nas redes em odiar tudo, e mesmo na imprensa, em pega a capa, destrói, não sei o quê, é preciso ir com certa calma e sem condescender com lambança. Mas aí nós vamos ver o que cada ministro disse. É claro que esse vazamento, essa gravação, se foi o Toffoli, foi de uma imprudência, de uma irresponsabilidade gigantesca. Isso não poderia ter vazado. A solução a que os ministros chegaram era uma boa solução. Era uma boa solução. Né? Por quê? Fez-se uma nota assinada por todos, e aqui eu quero chamar atenção para um aspecto que a turma do Pega pra Capar... Ô, vai, Beni, não há nada... Você sabe que tem aquela gente que primeiro atira e depois vê quem é que estava na frente, né? Sim. Sempre tem.
E aí tinha gente, não, tem que se declarar suspeita, a suspeição tem que ser declarada, a suspeição tem que ser declarada. Se a suspensão fosse declarada, ô seus abobados, tudo que se fez teria de ser anulado. Ocorreu a vocês isso? Teria de ser anulado. E beneficiaria quem? Aqueles que, não, tem que punir, tem que... Tá ok, tá bom. Mas, não, Toffoli era suspeito desde o começo. Bom, então se anule tudo. Nada dos feitos vale. Hã? Sérgio Moro. Incompetente e suspeito. Não valeu mais nada. Então, mas, pergunte-se, o Toffoli deixou, e isso até o diretor-geral da Polícia Federal admitiu, o Toffoli deixou de cumprir algum pedido da PF? Resposta, não. Isso aqui não é porque eu quero. É porque tudo o que foi pedido ele deferiu. Tudo que o PGR pediu ele deferiu. Ah, mas tem alguns que tem uma lista ali. Eu tenho a minha lista pessoal das pessoas que eu quero ferrar, não estão lá ainda. Então vamos lá, anota. Os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em 12 de fevereiro de 2026, considerando o contido no processo de número tal, declaram não ser caso de cabimento para arguição de suspeição. Em virtude, aí vem as disposições legais. Reconhecem, assim, a plena validade. Sabe o que é, Vale Bem? Hoje em dia a língua portuguesa inculta e bela, coitada, mais sepultura do que esplendor, né? As pessoas não sabem nem o que quer dizer assim. Reconhecem assim, reconhecem desse modo, reconhecem por intermédio do aqui disposto, reconhecem, dada esta fala, reconhecem, considerando que vai acima, a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria da reclamação número tal. Por quê? Se a suspeição fosse declarada, teria de ser declarada a nulidade de tudo. Vale o bem, Arthur? Sim. Era isso que queriam? A turma do Pega pra Capar queria isso? Essa turma vai ficar rotando moralidade para todo mundo. Não sou contra a moralidade. Moralidade é uma coisa, o moralismo como túmulo da moral é outra. Porque aí eu pergunto, se anula tudo, quem é que gosta? Ué. Expressam nesse ato o apoio pessoal ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de sua excelência, bem como a inexistência de suspeição de impedimento. Insisto. Se isso tivesse sido votado, teria sido um desastre. Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Ou não atendeu? Entendeu? Registram ainda que, a pedido do ministro Dias Toffoli, levando em conta sua faculdade de submeter à presidência do tribunal questões para o bom andamento do processo, e considerados os altos interesses institucionais, a presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência. Portanto, formalmente a decisão partiu dele quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua relatoria para que a presidência promova a livre distribuição. Teve a livre distribuição e o André Mendonça foi o sorteado. Ah, ele não tinha muita alternativa. Não tinha muita alternativa, mas fique claro que ele tinha 8 votos. Estava claro que isso manteria a crise num patamar elevadíssimo. Agora, deixa eu deixar claro aqui uma coisa, hein? Vai bem, antes de eu ir para o bloquinho. O ministro está fora do caso, não é mais relator, é o André Mendonça. Agora, não imaginem, já andei lendo coisas, não imaginem que a coisa sobre o Supremo vai parar.
Há alguns setores que estão com uma agenda que prevê a destituição de pelo menos os 2 ou 3 ministros, achando que isso é bom para a democracia. Isso é tão bom para a democracia como a destituição da Dilma foi boa para a democracia. Ou seja, foi péssima. Você apoiou Reinaldo Azevedo. Apoiei, me arrependi e já fiz o meia-culpa faz muito tempo. E de resto, reexaminando o caso, não tinha crime de responsabilidade. Agora atenção, hein? Ainda que tivesse tido, não teria sido bom para a democracia. Mas ali era inevitável. Aí seria inevitável. Achar que o impeachment de ministro do Supremo pode trazer estabilidade para o país, assim que se fizer o primeiro, acabou a segurança jurídica. Porque aí vai ser o alimento permanente do caos. Quem quiser confusão para valer, aposte nisso. Mas está na lei, e se não houver escapatória? Estando na lei e não havendo escapatória, que se faça. A questão é saber se é assim mesmo. E que se faça. E continuará a ser ruim para a democracia, hein? A instabilidade está garantida. Se acontecer, se for inevitável, se aparecer a prova inequívoca. Não tem jeito disso ser bom. Mesmo sendo inevitável, mesmo que fosse inevitável, se inevitável fosse. Eu tenho aqui a responsabilidade também, eu não sou instituição, mas eu me coloco a questão da estabilidade institucional desde sempre. Porque às vezes o ódio cego não vê em quem atira. Havia ontem gente babando, uma baba, gosma, venenosa, querendo a suspeição do ministro. O que anularia tudo. Vão estudar. Pô, caramba. Nossa, voz bem limpa. Vou escapar da palavra. Arthur, vou estudar um pouco. Queriam anular tudo?